tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E eu sei que a tua palavra é que é a verdade e não o meu sentimento. Mas deixa eu ser honesto com o Senhor a respeito de como eu estou me sentindo. Já aprendi há muito tempo a ser honesto com Deus. Até porque mesmo que você não seja, Ele sabe como você está. Então eu falei para ele, a sensação que eu tenho é que o Senhor me jogou nessa cidade, trancou a porta por fora, engoliu a chave, se mandou e me largou aqui sozinho. E não tem nem como fugir daqui. E eu falei para Deus, o sentimento é de abandono. Falei, eu sei que isso não é verdade, mas eu não estou conseguindo alinhar a minha emoção com a verdade da palavra e quero ser honesto. Levantei. E ouvi uma das vozes mais doces e belas da minha vida. E até hoje isso me emociona. A voz disse assim, você não está sozinho. E a hora que falou foi como fosse um filme. Eu de manhã dizendo, o Senhor me largou nessa cidade, me abandonou, eu estou me sentindo sozinho. E naquele momento, eu não consigo te descrever o quão real era a presença do Senhor ao lado da cama. Então me deixa dar tanto um exemplo bíblico como um exemplo pessoal que ilustre a aplicação da verdade bíblica. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 e nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Outra tradução diz, ninguém esteve ao meu lado. A NVI diz, ninguém apareceu para me apoiar. E depois de dizer que todos o abandonaram, Paulo diz que isso não lhe seja posto na conta. Verso 17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. Eu acho massa Paulo falar, e daí? Que essa turma com quem eu tinha uma expectativa, gente que me ama, que se importa, que eu contava que estivesse lá, não apareceu. E diz, o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Ou seja, esse posicionamento de Jesus estar ao lado, não é Ele estava ao meu lado para fiscalizar, para ver como eu iria reagir. Ele estava ao meu lado para intervir. Ele estava ao meu lado para me revestir de forças. E eu e você podemos ter experiências onde o Senhor vem nos socorrer no momento de necessidade, onde Ele se coloca ao nosso lado, Ele vem a nós para nos comunicar forças. E uma das primeiras experiências marcantes, pelo menos, que eu tive nesse sentido, eu estava no primeiro ano do meu ministério pastoral. Nós estamos falando, né, de 94, porque eu comecei a pastorear em dezembro de 93. Antes disso, eu passei alguns anos viajando, pregando no ministério itinerante. E não bastou alguns, não tinham passado muitos meses, bastou um pequeno período de tempo para que eu tivesse já que lidar com um grande desânimo. Foi uma somatória de circunstâncias, lutas e desafios pessoais, né, que envolvia inclusive o ressentimento de ter deixado a casa dos pais, morar no estado e num lugar longe, numa época que a comunicação era complicadíssima e dificílima, né? Some-se a isso outros problemas e crises que eu mesmo vim enfrentando, os desafios de um ministério pastoral que era diferente de quem vivia no itinerante, só de conferência de avivamento em conferência de avivamento. Agora ajudar os crentes a lidar com os problemas, você ter a realidade do dia a dia, de gente que você investe e não corresponde, aquilo tudo foi somando. E eu lembro de uma manhã que eu acordei para lá de desanimado. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei para Deus quando acordei foi a seguinte, falei, a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E eu sei que a tua palavra é que é a verdade e não o meu sentimento. Mas deixa eu ser honesto com o Senhor a respeito de como eu estou me sentindo. Já aprendi há muito tempo a ser honesto com Deus. Até porque mesmo que você não seja, Ele sabe como você está, né? Então eu falei para Ele, a sensação que eu tenho é que o Senhor me jogou nessa cidade, trancou a porta por fora, engoliu a chave, se mandou e me largou aqui sozinho. E não tem nem como fugir daqui. E eu falei para Deus, o sentimento é de abandono. Falei, eu sei que isso não é verdade, mas eu não estou conseguindo alinhar a minha emoção com a verdade da palavra e quero ser honesto. Levantei, fui para uma reunião de oração que a gente tinha logo cedo. De lá comecei os atendimentos, né, que tínhamos agendados aí o tempo todo. Um pedaço do almoço, começo da tarde livre. Fiz um monte de visita, voltei para os atendimentos, emendei para um culto à noite. Depois do culto, tínhamos uma situação difícil para resolver. E eu gastei horas numa reunião de conciliação familiar. Eu lembro que eu cheguei em casa, era depois de 1h30 da manhã. Antes de 2, mas jamais de 1h30. Cheguei tarde, cansado. Pelo menos aquele dia corrido me distraiu, não me deixou lembrar do sentimento. Mas eu lembro que a hora que eu estacionei o carro, o estacionamento ficava atrás de um prédio que eu morava. A hora que eu desliguei o carro, eu percebi, no instante que eu desliguei o carro, que a luz que normalmente acendia automaticamente à noite ali no estacionamento, provavelmente estava queimada com algum problema, estava tudo muito escuro.
tão escuro a ponto de, naquela época você não fechava carro no controle, era na chave, né? A ponto de eu ter dificuldade de localizar ali a fechadura para conseguir, enquanto naquela missão no escuro tentando fechar o carro com a chave, uma voz rouca e cavernosa ressoa atrás de mim: você está cansado. Eu já ia virar repreendendo o Satanás. Depois eu levei em consideração a segunda possibilidade: quem vive aprontando com os outros sempre fica meio que de prontidão com o que podem fazer com ele. A Bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade. Naquele momento eu dei primeiro uma olhada, falei, antes de eu dar motivo para depois ainda tirar com a minha cara, olhei para a janela do prédio onde morava, se não era outro amigo, a voz não era dele, né? Enquanto eu estou ali procurando, sai um irmão das trevas, do canto mais escuro, rindo. Era um irmão da igreja que usava o mesmo estacionamento. Falei: pastor, desculpa, eu não resisti. Eu vejo que vocês estão sempre aprontando com o outro. Vocês, era principalmente eu e o pastor Luiz Gomes, que ministrou aqui no Sobrenatural. Nós dividimos um apartamento quando solteiro. E eu só pensando: miserável, você me paga, vai ter troco, né? Eu por fora sorrindo, cara de paisagem, por dentro assim a maldade já programando o que é que eu podia fazer de volta. E eu acho que distraído com aquilo, eu não tinha percebido o tamanho do susto que eu levei. Na hora de subir a escada, e era um andar só, o apartamento que eu morava era um andar de cima só, eu percebi o tamanho do susto, que as pernas estavam mole. Estava difícil subir a escada, eu só pensando, vai ter troco. Mas ao mesmo tempo que eu planejava a minha vingança, eu estou nessa, não quero que me peguem de novo. Então entrei com muito cuidado na casa, dei uma boa olhada, né? Eu lembro que quando passei, vi a porta do quarto do Luiz fechado, pensei, já deve estar dormindo, mas por precaução, a hora que eu entrei, fechei a minha. Eu tinha um dispositivo de segurança, depois que eu trancava aquele quarto, ninguém entrava. Mesmo assim, por precaução, olhei embaixo da cama, nada, abri o guarda-roupa. Eu sei que você vai ficar tentando imaginar tudo que a gente aprontava um com o outro, coisa de moleque mesmo. Quando eu tinha certeza que não tinha mais ninguém para me dar um susto, fui para a cama dormir. E gente, eu calculo que deve ter sido de 2 a 3 minutos só. Porque eu lembro que foi o tempo de eu deitar do lado direito, senti que não acomodou, virei de costa a nada, virei para o lado esquerdo, para o lado da parede. A hora que eu virei para o lado da parede, uma mão me pegou no ombro. Depois de toda aquela checagem, que não tem ninguém, sabendo que não tem ninguém como entrar. Aí alguém me perguntou outro dia: pastor, o senhor assustou? Falei: não, eu acho que não tinha mais adrenalina, tudo já tinha saído lá embaixo. Não tinha mais nem como assustar. Segundo, o toque não era hostil. Sabe, tipo quando você encontra alguém que primeiro você dá uma batidinha no ombro, depois segura firme? O toque era gentil. E eu ouvi uma das vozes mais doces e belas da minha vida. E até hoje isso me emociona. A voz disse assim: você não está sozinho. E a hora que falou foi como fosse um filme. Eu de manhã dizendo: o Senhor me largou nessa cidade, me abandonou, eu estou me sentindo sozinho. E naquele momento, eu não consigo te descrever o quão real era a presença do Senhor lá da cama. Tudo que eu consegui era chorar, cheio do Espírito, orar em outras línguas. Eu fiquei com muito medo. Não era um medo ruim, é difícil explicar isso, mas era um temor. Era uma coisa boa, mas um temor de olhar, né? Eu gastei um tempo ali chorando. Eu sentia que aquela presença continuava ali. Eu criei muita coragem para dar uma espiadinha. Não via ninguém ao lado da cama, mas eu sentia aquela presença tão forte. E eu não consigo te descrever o quanto aquele toque me turbinou. Até hoje, tem dias quando começa a bater o cansaço e eu lembro da experiência, a lembrança já me dá outro gás. Parece que eu agarrei no trifásico. Você não está sozinho. Essa talvez seja uma das minhas versões na vida pessoal para dizer o que Paulo falou: o Senhor esteve ao meu lado, Ele me fortaleceu. Eu tenho certeza que aquele dia não era nenhum anjo do lado da cama, era o Senhor que estava ali me tocando, ministrando. Muitas vezes Ele virá ao nosso encontro, Ele vai comunicar algo que não tem explicação, né? Não estou falando de alguém que me motivou. Eu recebi uma descarga, aquilo tocou meu corpo, tocou minha alma, tocou meu espírito. Eu fui revestido de Deus de uma maneira sobrenatural. Isso, embora tenha sido extraordinário, me gerou uma expectativa que eu diria desequilibrada. Por quê? A partir daquele dia eu imaginava, sempre que estiver precisando, o gás vai vir desse jeito. Mas nunca rolou outra dessa. Na verdade, não demorou muito tempo para eu descobrir que esse não é o único formato de Deus nos fortalecer. Há momentos onde Ele vem a nós, há momentos onde Ele espera que nós possamos ir a Ele.